Pode assim. Peraí, deixa eu só ler aqui 4 passagens rapidinho. Coloca para mim, profeta, Gênesis 22, a partir do verso 1, você vai virar para mim até o 2. Gênesis capítulo 22, verso 1. Gênesis, capítulo 22, verso 1. Me ajuda aí, profeta. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto. Ofereça-o em holocausto sobre os montes que eu lhe mostrar. Agora você vai para mim lá, meu irmão, em Êxodo 19, a partir do verso 1, você vai comigo até o 3. Êxodo 19, 1. Êxodo 19, a partir do verso 1, diz assim, vai lá. Êxodo 19. Êxodo, me ajuda, varão. Aí, no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ou seja, o povo tinha 3 meses que havia saído do Egito. No 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. 2. Tendo partido de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, ao qual acamparam. Ali Israel acampou à frente do monte. 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Só até aí, vamos lá agora, você vai para o próximo, 1 Reis, capítulo 18, verso 20. 1 Reis, você pode nos acompanhar aí, vocês que nos assistem pela televisão podem nos acompanhar, aparece no rodapé da sua tela, e vocês nos acompanham pelo Data Show. Diz assim, 1 Reis 18, 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. E por fim, vamos lá em Lucas 23, do 33. Lucas 23, 33. É muito versículo, eu sei que você já esqueceu o primeiro, mas fica tranquilo, tá? Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Somente até aí. Pode sentar, meus amados irmãos? Fiquem à vontade. Os irmãos, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito maravilhado com o Espírito Santo. Eu não me canso de maravilhar com Deus e com as coisas do Espírito Santo. Primeiro, vai ver só um pouquinho de retorno aqui. Primeiro porque o Espírito Santo é maravilhoso e a cada momento ele começa a mostrar para nós o zelo e o cuidado dele conosco, pastora Fátima. E hoje, quando começou o primeiro louvor, o primeiro louvor aqui foi o Rude Cruz. Rude Cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Logo em seguida, o Adelar, na verdade antes o Adelar, ao abrir esse versículo, abrir esse culto, ele leu o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte de onde virá o socorro. Posterior a isso, o Celso é chamado para dar uma saudação. Eu até mostrei para o Celso uma frase que o Celso falou e que está escrita aqui no meu rascunho, no meu chorão, aqui na minha colinha, que eu uso sempre. Se eu perder esse bloco de notas do meu celular aqui, eu fico rodado. E aí eu mostrei inclusive para o Celso algo que ele falou que está muito linkado com a passagem aqui, com tudo que eu vou falar para os irmãos. Mas é certo que Deus tocou no meu coração acerca dessa mensagem, porque o pastor e eu e alguns irmãos aqui passaram por um momento no monte, né? Nós passamos por um momento em que nós subimos lá com os legendários no monte, tivemos um processo em nossas vidas ali, né? Um encontro real com Deus ali naquele lugar, no monte, e foi um processo maravilhoso na minha vida. E eu comecei a pesquisar sobre os montes, pastor Adilson. Por que a Bíblia fala de alguns montes e algumas coisas, e Deus foi colocando no meu coração? Eu poderia falar na verdade, eu entendi, e eu tive que recorrer ao Google também, porque eu não sou
não sou teólogo, mas eu entendi que a Bíblia tem 12 montes. São 12 montes ali que ela fala. Então eu usei aqui o primeiro, que é o Moriá, né? Então Sinai. Aí eu poderia falar de Horebe, onde Elias foi deprimido, né, por um monte e se encontrou lá num processo de depressão terrível. Eu poderia falar inclusive do Monte Ararat, onde a arca chegou, e a gente contextualizar acerca utilizando a arca para simbolizar a igreja. Mas é certo que Deus colocou no meu coração esses montes aqui. E o primeiro desses montes é Moriá. E Deus falou no meu coração assim, porque a mensagem primeiro, ela vem falar com a gente, quando a gente está escrevendo assim, você está lendo a Bíblia, e ela não surge assim, eu vou sentar e vou escrever uma mensagem. A mensagem, ela surge de algo que o pastor Adilson está nos ensinando muito aqui, o Celso falou muito bem dessa questão. A mensagem, ela surge a partir do momento que você tem uma regra, uma vivência com a Bíblia. Ao momento que você passa a ler a Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, as coisas vão surgindo, rascunhos vão surgindo, e aí surge uma mensagem. São poucos, eu conheço poucos que sentam e falam assim, eu vou sentar, vou preparar uma mensagem. O pastor que já tem um arcabouço muito grande de leitura bíblica, já tem uma estrutura, talvez ele faça dessa forma. Mas Deus comigo, ele fala de forma diferente. Eu estava lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, e Deus foi mostrando essas coisas. Eu comecei a pesquisar acerca desses montes. E Deus falou comigo assim, qual desses montes está diante de você, Vinícius? E a pergunta que eu quero estender para vocês aqui nessa noite: qual desses montes está diante de você nessa noite? Porque o primeiro, o Moriá, mostra quando Abraão recebe lá, Abraão já feliz com Isaac, né? Isaac já estava ali, grande, e eu não sei dizer qual que é a idade que Isaac tinha nesse momento, mas é certo que Abraão estava lá com Isaac e Sara. E a palavra de Deus diz lá, você vê que Sara no verso seguinte, no verso 13, ela vem falando assim que a sua casa se tornou em sorriso. Isaac foi uma bênção tão grande na vida de Abraão e de Sara, que a palavra de Deus, que a vitória que eles receberam, aquele filho que eles receberam na velhice, trouxe para eles a alegria. Todos que é certeza, porque nós temos aqui, eu vivenciei esses momentos, de que quando você tem um filho novo em casa e você vai receber aquelas pessoas na sua casa, quem aqui é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, você recebe as pessoas para visitar o seu filho, não vem um com a cara amarrada, irmão, não vem um com a cara estressada, assim, vê uma criança, todo mundo, a hora que vê aquela criança ali, meu Deus, cai, sabe, aformoseia o rosto, planta um sorriso no rosto maravilhoso. E é certo que todos que visitavam aquela casa ali, viam Isaac, e se alegravam com Abraão e com Sara. Ali estava cumprindo algo, o início do cumprimento de algo que Deus havia prometido para eles. Deus prometeu para eles um filho na velhice, e ali era a concepção clara, era visível aquilo ali. O filho deles, o filho da velhice estava presente ali, era materializado aquilo ali. Mas a palavra que eu li para vocês aqui mostra Deus falando com Abraão. Fala, Abraão. E Abraão diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus fala para Abraão, fala, Abraão, pega seu filho Isaac. Esse filho é o sorriso da sua casa, pega a alegria do seu lar. Tudo aquilo que eu te prometi, que você conquistou, através das promessas que eu fiz para você. E você vai trazer ele a um monte que eu vou te falar, a saber, o Monte Moriá. E oferece ele, a Bíblia diz ali, ó, ofereça-o em holocausto. Não é oferece um holocausto. Ó, traz ele para oferecer um holocausto aqui junto para ele aprender. Não. Oferece-o em holocausto. Entrega a ele. Tudo que eu te dei agora você vai entregar para mim. Você vai trazer diante de mim agora tudo aquilo que eu coloquei na sua mão, tudo aquilo que eu coloquei para você administrar, tudo aquilo que eu te dei, Adelar, tudo aquilo que eu te dei, Celso. Você vai trazer agora na minha presença e vai fazer uma oferta. Eu, como pai, eu fico imaginando o coração de Abraão. E aquilo foi me incomodando, assim, irmão, de uma forma que eu fiquei assim. Eu gerei um conflito interno em mim. De pensar ali, olhar e olhar para as minhas filhas
e viver aquele, imaginar, tentar vivenciar aquilo que Abraão vivenciou naquele momento que Deus fala para ele. Porque alguém chegar, um profeta, falar para você: olha, Deus revelou que você vai entregar a Helena, que você vai entregar a Lavínia. Isso aí é profetado, irmão. Isso é dor de barriga. Ele não sentiu de Deus não, o que ele está sentindo é dor de barriga. Você descredencia o profeta, né, pastor Fátima? É mais fácil, você vai lá e descredencia o profeta. Não, esse profeta aí tá com dor de barriga, é outra coisa, não é Jesus não. Ele sonhou. Mas quando é Deus falando com você, diretamente com você, e ele fala assim: agora você vai entregar aquilo que eu te dei. Abraão não titubia, irmão. Ele pega a criança, fala: filho, arruma tudo aí que nós vamos aqui junto com o meu servo, nós vamos subir um monte, e nós vamos fazer um sacrifício. E o menino monta tudo o aparato, leva as lenhas, leva as coisas, pega o cutelo, pega tudo, e o menino dá conta, fala: peraí, tá tudo aqui, mas cadê o holocausto? Cadê o holocausto? E eu acho que na cabeça de Isaac ele fala assim: tem certeza que não sou eu, acho que aquele servo do meu pai ali, aquele ali é trabalhoso pra caramba, vai dar muito trabalho, meu pai vai oferecendo em sacrifício, só pode, porque eu não vou ser. Mas Deus molda o coração de Abraão de uma forma que ele leva o filho Isaac para o monte e faz uma entrega. E a Bíblia mostra que quando Abraão monta tudo, deita o filho, e ele deve ter convencido o filho dele a se deitar ali, monta o holocausto, acende o fogo, começa o processo e vai atacar com o cutelo. Deus para Abraão naquele momento e diz para ele assim: para Abraão, ali está o sacrifício para você oferecer. E talvez nessa noite você esteja de frente desse mesmo monte, o Monte Moriá, precisando entregar algo para Deus que você não entregou lá atrás. E eu falo aqui aqueles que já caminham na fé cristã, já aceitaram Jesus, mas precisa fazer uma entrega real a Deus. Precisa entregar algo diante de Deus que não entregaram em algum momento da sua vida e que você tem guardado no oculto do seu coração, mas Deus sabe. Eu não sei, às vezes o pastor não sabe, nem a pessoa que está do seu lado não sabe, mas Deus sabe. Aquilo que você precisa entregar é aquele que requer de você, e você fica ocultando, ou você fica segurando, retendo. Às vezes você retém porque é uma bênção na sua vida, às vezes você retém porque tem medo de mexer nessa ferida. Mas é certo que Deus tem cobrado algo de você, e tem cobrado de mim também, fazer uma oferta diante de Deus. Ofertar algo diante do altar. E esse talvez seja o seu primeiro monte. Talvez Deus esteja requerendo de você entregar algo diante de Deus para que Ele tome conta. Seja do seu casamento, seja das suas finanças, seja do seu trabalho. Porque às vezes você está tratando com certo preciosismo alguma coisa que Deus te deu, e esse cuidado, esse zelo excessivo tem estragado tudo, tem posto tudo a perder. E você, quando oferta diante de Deus, deixa Deus trabalhar nisso, você coloca diante do altar e fala: que está aqui, Senhor, ó, trata. Ele tem o tratamento certo, Ele tem a forma certa de tratar, Ele tem o momento certo de agir, a forma certa de agir. Talvez Ele está, igual o Celcinho falou, Ele está lá aguardando você levantar, trazer aqui e colocar: Senhor, está aqui diante do seu altar. Uma atitude sua. Talvez falta uma atitude sua de levantar o cutelo e fazer um movimento de ação, sabe, de sangrar esse sacrifício mesmo. E você está inativo aí, você está inoperante, está parado, está, sabe, desanimado, não quer fazer, está receoso com aquilo que Deus pode fazer. E Deus está aguardando que você só faça a entrega. Às vezes o sacrifício está ali, ó, esperando na ponta do monte ali. E você está, sabe, retendo. E Deus está aqui, ó, com o sacrifício prontinho para te ofertar no lugar. E você está com medo de entregar. Deus falou muito forte no meu coração, porque se Deus provê um sacrifício, algo que Ele havia requerido de Abraão, Ele é fiel para prover na minha e na sua vida aquilo que nos falta. Ele é fiel para prover na minha e na sua vida. E aqui Ele mostra, Ele se apresenta como Deus da provisão. Ele apresenta para mim e para você aqui como um Deus que provê no meu e no seu favor. Só que aí existe uma atitude minha que eu preciso me entregar.
E aqui eu falo a segunda classe de pessoas aqui nessa noite. Aqueles que não conhecem a Cristo ou não reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E precisam fazer uma entrega. Eu entrego a minha vida diante do altar. Eu entrego o que eu sou diante do altar. Ah, mas eu não sei se você está me assistindo aí. Você é um, sei lá, um desembargador, um juiz, alguém um empresário de sucesso. Não importa. Não importa quem você é. Deus nem olha para isso. Ele só quer o seu coração. Ah, mas eu sou uma prostituta, eu sou um traficante, eu sou um bandido, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não se importa com isso. Ele só quer a sua entrega. Ele só quer que você se entregue aqui diante dele e fale assim: Senhor, eis-me aqui, eu sou o seu sacrifício vivo. Eu me entrego diante de ti agora aqui e faça mudança na minha vida, provê o sacrifício, provê na minha vida, seja o Deus provedor nos meus caminhos, na minha vida. Aleluia, Sharai. Mas Deus ainda tem mais alguns montes para a gente andar. Em Êxodo 19, nós vemos a história aqui já de Moisés. Moisés tinha libertado o povo do Egito. Moisés havia libertado o povo do Egito e já estava com o povo no meio do deserto, já caminhando no deserto. A Bíblia nos mostra isso. Então você vê os versículos antes, os capítulos antes desse capítulo 19 que eu li, quando você vê que Deus inclusive manda cordoniz, manda provisão para o povo. E aí no verso 19, Deus chama Moisés para o monte Sinai. E traz Moisés para o monte Sinai para falar com ele e ter um relacionamento com ele. Fala: Moisés, eu preciso falar algumas coisas para você e você vai levar isso para o povo. Eu vou entregar para vocês algumas coisas, algo para você, e eu quero que você entregue isso tudo para o povo. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 19, verso 5, que agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A palavra de Deus mostra aqui, se você continuar lendo os versículos, você vai ver que Deus se apresenta a Moisés no monte Sinai. E a Bíblia mostra não sei se é teofonia, né? Teofonia, né? É a palavra certa. Onde Deus vem, né, visivelmente ao povo, assim, de uma forma assim, entre relâmpagos e entre fogo, ao ponto que a palavra de Deus diz que o monte fumegava, como se tivesse pegado fogo naquele lugar, sabe? Fumegava o monte. Tamanho era tão forte a presença de Deus naquele lugar. E o monte pegava fogo e o povo lá embaixo vendo toda aquela coisa à distância. E o povo via tudo à distância, e Moisés lá no meio do fogo, em meio de tudo aquilo ali acontecendo, e ele recebe do Senhor as leis. Recebe os mandamentos do Senhor. E é certo que Deus se mostra aqui para Moisés, assim como ele se mostra para Adão e para Eva, que ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você, só que aí a gente pega esse processo nosso de relacionamento e resume nosso relacionamento a 1h30 de culto na quinta, a 2 horas de culto no domingo, e deixamos o nosso relacionamento restrito a uma mera visita. Nós reduzimos o nosso relacionamento e o nosso cotidiano, o nosso dia a dia com Deus, o nosso devocional, o nosso momento com Deus, o momento que Ele fala comigo, eu falo com Ele, Ele me ouve, eu ouço Ele falar comigo, fica de lado. E nós nos tornamos algo que está sendo muito comum, irmãos, hoje. Chama-se ateus culturais ou ateus funcionais. Sabe o que é isso? Eu venho para a igreja no domingo, na segunda-feira eu acho como se nada tivesse acontecido, isso não houve mudança nenhuma na minha vida. Muitos se ocultam e se escondem quando são perguntados acerca do evangelho. Não sou crente não. Ou pior, aqueles que mostram quem são, né? Tem aqueles que são 007, né? Os espião, James Bond.
oculto, fica quieto, não fala, não ajuda o irmão, não ora, não fala se você quer que eu leia uma palavra para você. Você está passando um momento de dificuldade, deixa eu te ajudar aqui. Isso é na empresa, é na faculdade, em qualquer lugar que você está. Às vezes no trânsito, às vezes ajudando uma pessoa, dando uma palavra de ver uma pessoa na rua chorando, se importa com a pessoa. Uma pessoa em dificuldade, às vezes um amigo, uma pessoa do seu lado, cara, deixa eu orar pela sua vida. E a gente se omite de fazer isso. E resume nosso relacionamento a Deus a somente um momento de culto e acabou. Só o culto e acabou. E aí, e tem aqueles também que dizem que são crentes, falam que são crentes, mas dão um mau testemunho. Esse é o pior de todos, porque aí dão um mau testemunho no trabalho, dão um mau testemunho na faculdade, dão um mau testemunho em todos os lugares. E aí a gente deixa de nos relacionar com Deus e resume a nossa vida a culto, casa, culto, atividade da igreja, culto, casa, culto, atividade da igreja, e não tem uma mudança e nenhum relacionamento direto com Deus. E Deus me falou muito forte comigo, falou, mas Vinícius, você é líder dos obreiros, você está com os homens na igreja, você está dá aula de discipulado, você faz isso, você faz aquilo, você ainda se sentiu assim? Me sinto assim. Eu me sinto um cara extremamente, não vou dizer ocioso, mas eu me sinto um cara extremamente inútil na obra. Inútil. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu sinto que eu poderia ter feito algo melhor para Deus. Ah, é uma cobrança excessiva sua? Não sei, pode ser. Mas eu me incomodo, irmão. Deus falou muito comigo assim, acerca dessa passagem aqui, que eu tenho a capacidade de melhorar o meu relacionamento com Ele, mas eu tenho algumas entregas que eu tenho que fazer. Eu tenho algo que eu tenho que colocar, eu tenho que abrir mão de coisas. Mas aqui a passagem também mostra que Deus vem a Moisés, entrega algo para ele, e a gente fica vendo assim, Moisés tendo um relacionamento sobrenatural com Deus, numa teofonia, era trovão. Mas se você ler aqui o versículo, você vai, é algo maravilhoso, você vai ver, é trovão, é barulho, é fogo, o monte ardia em chamas, e você fica esperando o sobrenatural de Deus a todo momento. Você só quer o sobrenatural de Deus, e a gente esquece do nosso relacionamento ordinário com Deus. A gente quer viver somente o extraordinário com Deus e deixa o ordinário com Deus de lado. Irmãos, nós precisamos viver o ordinário com Deus, ou seja, todo dia nossa caminhada com Cristo, porque aí sim nós teremos um extraordinário com Deus. Porque normalmente as pessoas querem só o contrário, só quero o extraordinário, eu quero o reteté, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero as maravilhas. Mas e o meu processo do meu ordinário, o meu dia a dia com Deus, a gente deixa de lado. Mas não é errado, irmão, a gente procurar o extraordinário de Deus, mas a gente precisa também ter ciência que nós precisamos estar linkados com o ordinário, dia a dia com Deus. Porque se o sobrenatural de Deus aconteceu com Moisés naquele lugar, ele pode acontecer para nós também. Se Deus pode mandar fogo, assim como mandou nesse próximo monte, 1 Reis 18, 20, em um altar molhado, onde 450 clamavam do lado e só um homem clamava de outro, Ele pode mandar o fogo, mandar a provisão, mandar a solução, mandar o escape, mandar a saída para mim e para você nessa noite. Irmãos, isso aqui é um culto da vitória. E eu queria muito chegar aqui, eu tenho as 7 chaves da sua vitória, pega o código aí, né? Eu não tenho esse traquejo, não é o meu tipo, eu não gosto desse tipo de pregação. Aqui nós somos orientados a pregar a cruz, nós somos orientados a pregar o evangelho que salva. A cruz de Jesus, é Cristo que nós pregamos aqui. E eu estou fazendo toda essa introdução aqui, assim como eu aprendi com o pastor Adilson. Essa aqui é tudo uma introdução para eu chegar na pregação, tá, irmãos? 1 Reis 18, 20 mostra o profeta Elias. Essa passagem aqui é muito boa, eu vejo muitos pregadores, tem uma pregação muito boa daquele pastor baixinho que o Ever gosta, não é o nome dele, Ever? Gosto muito dele também, a gente estava falando dele esses dias. Não,
Eliseu Rodrigues, né? Ele tem uma pregação que fala dessa passagem que é muito boa. Mas essa passagem aqui é muito boa e ela fala de Elias. Elias vai ao monte, vai ter com Acabe, e a palavra de Deus nos mostra que o povo tinha se pervertido, né? O povo tinha se pervertido para adorar Baal. E haviam muitos sacerdotes do deus Baal, haviam muitos que já estavam adorando Baal, e Elias vai a ter com Acabe. E aí Acabe diz que... E aí eles começam uma discussão, mas o certo é que no capítulo 20... Acabe envia os mensageiros a todos os filhos de Israel, juntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou do monte e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Aqui a perversão do povo desagrada a Deus, e Elias vai diante de juntar todos aqueles profetas, e a palavra de Deus mostra, não vou me ater aos detalhes da passagem porque não é um propósito, mas assim, o certo é que juntam-se 450 profetas de Baal, 450 adoradores do Deus Baal, e Elias entra lá e fala assim: ué, povo, clama o seu Deus aí, vamos ver, se o seu Deus for mais forte que o meu, nós vamos adorar o seu Deus, se o meu Deus for mais forte, a gente vai adorar o meu Deus, o Deus de Israel. E é certo que aquele povo começa a clamar, e aquele povo começa a se chicotear, e aquele povo começa a se sacrificar ali em adoração a Baal, e nada acontece. E Elias começa: ei, chama mais alto aí acho que o seu Deus deve estar almoçando, ele está descansando, clama mais alto. E o povo começa a clamar mais alto, e Elias vem clamando, vem zombando do povo, e o povo começa a ficar cada vez mais. E aí Elias cava um buraco, joga água e molha todo o holocausto. Mas algo me chama a atenção aqui. A Bíblia fala que Elias vem diante do altar e ele restaura o altar. Elias, para acender o fogo no altar, ele faz um processo de restauração no altar. E talvez esse daqui seja o monte que esteja diante de você. Você precisa restaurar o seu altar diante do Senhor. Talvez você precisa entregar diante de Deus aqui a sua perfeita adoração e confiar nele, porque Elias confiava, ao ponto de zombar do outro Deus que estava lá dos profetas de Baal. E Elias brincava com a adoração daquele povo praticamente, porque ele confiava. E às vezes nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de confiar, mano, naquilo que Deus pode fazer para nossas vidas, e a gente fica um pouco receoso, mas será que Deus pode? Mas sabe, meu irmão e minha irmã, que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele quem proveu o sacrifício para Abraão, Ele é quem pôs o fogo ali para Moisés, e entregou a tábua para Moisés, aquele que mandou o fogo aqui no altar para Elias. É o Deus que vai restaurar, vai estar aqui contigo nessa noite, a partir do momento que você restaurar o seu altar. Existe um processo que você não pode vencer. Eu falo para o pessoal lá do discipulado, falei: irmãos, nós temos um caminho a seguir. Primeiro eu chego aos pés do Senhor e me entrego a Ele. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí, a partir daí, eu vou seguindo minha caminhada com Deus, e nessa caminhada eu vou lá e me entrego às águas batismais, e aí depois eu vou participar da Santa Ceia do Senhor. Eu não consigo fazer o inverso. Eu vou primeiro lá, irmão Wilson, eu vou participar da ceia. Se eu gostar da ceia, aí eu vou descer as águas, e senão, aí se eu descer as águas e gostar do batismo, eu vou aceitar Jesus. Não é assim. Existe um caminho a seguir, e as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. A palavra de Deus mostra em tudo que você lê. Se você ler a Bíblia sistematicamente, você vai entender uma ordenança, você vai ver que tudo se encaixa em ordem, tudo se encaixa de forma concreta, tudo tem uma regra e um porquê daquilo acontecer. E quando você entende isso, você vai entender que para que você se achegue diante de Deus, você tem que se entregar diante dele.
E se você já se entregou diante dele, e nessa noite, você, as suas vivências, os seus caminhos te fizeram desviar dos caminhos do Senhor, te fizeram se afastar dos caminhos do Senhor, Ele está te dando a oportunidade nessa noite de você restaurar o seu altar. Ele te dá a oportunidade nessa noite para que você restaure o seu altar e venha aqui, para que Ele possa mandar o fogo diante dele. E aí Ele consuma o holocausto. E talvez seja essa a sua montanha. Porque às vezes você tem altares também que precisam ser derribados. Não é somente o altar que precisa ser reconstruído. Porque para que um altar limpo seja reconstruído, um altar impuro precisa de ser derribado. E às vezes você tem um altar diante da sua casa, ou você tem um altar diante de você que tem te afastado diante de Deus. Esse altar pode ser o dinheiro. Esse altar pode ser seu trabalho. Esse altar pode ser um filho, pode ser um marido, um namorado, uma namorada. Pode ser alguém que está te afastando da presença de Deus. E você coloca essa pessoa, essa coisa diante de um altar, de um pedestal, e tem deixado as coisas de Deus de lado. E tem deixado Deus de lado na sua vida. Mas esse altar precisa ser reconstruído, precisa ser derribado, para que você possa reconstruir um altar limpo diante de Deus. E nessa noite eu quero convocar você a derribar esse altar que tem te impedido de chegar na presença de Deus. Derribar esse altar da pornografia, da idolatria, seja da prostituição, seja o altar do amor ao dinheiro, seja o altar que sei lá, que tem te afastado da presença de Deus, algo que tenha te colocado distante de Deus e não tem deixado você chegar na presença dEle. Porque só assim nós entenderemos o próximo monte. A Bíblia diz ali, na versão que foi lida ali, está escrito como Calvário. Em algumas versões diz Gólgota, na outra diz Caveira. Talvez esse seja o monte que está diante de você. Um monte onde parece que é o fim. Um monte onde a maior dor você já sofreu, o maior sofrimento você passou, tudo aquilo que você vivenciou já não tem mais sentido para você. Você acha que a sua cruz é maior que a cruz de Jesus, que Ele arrastou por mim, por você, que tinha o peso dos meus e dos seus pecados. E você caminha diante com o olhar para aquele monte e não vê saída. E caminha olhando para aquele monte e você não vê o que nós vemos. Porque eu vejo uma cruz vazia naquele monte. Eu vejo ali uma cruz vazia de alguém que ressuscitou e que levou sobre si o meu e o seu pecado, levou sobre si as minhas e as suas dores, levou sobre si as minhas e as suas angústias. E Ele quer trazer você de volta para a presença dEle. Ou Ele quer resolver os seus problemas, porque como eu disse, eu falo para duas classes de pessoas: pessoas que aceitaram a Jesus, que reconhecem Ele como seu único e suficiente Salvador, estão num momento difícil da sua vida, ou estão num momento em que você não entende o seu processo na caminhada, você não entende o momento em que você está na sua caminhada com Deus, ou você não compreende aquilo que Deus requer de você, você não está entendendo aquilo que está acontecendo diante da tua casa, você não entende aquilo que está acontecendo no seu trabalho, você não compreende nada do que está acontecendo. E você se sente num vazio, está perdido. Eu estou dentro da igreja, eu adoro a Deus, exalto ao Senhor, eu louvo ao Senhor, mas eu sinto um vazio, algo que está, não sei, está me consumindo. Eu não entendo o que eu estou passando diante da presença do Senhor, o que Deus requer de mim. Mas Ele vem trazer para você um alívio nessa noite. Esse é o culto da vitória, irmão. Então você pode sair daqui transformado com a sua vitória na mão.
A Bíblia fala, coloca para mim aí, Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. 36. E igualmente os soldados zombavam dele e se aproximavam dele e trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor, esse aqui é o que estava do lado da direita, tá, pessoal? Presta atenção na direita. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Continua. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Só até aí. Esse mesmo Jesus que carregou toda aquela cruz, que caminhou com o povo, curou, fez milagres, fez maravilhas, fez prodígios, ainda assim foi açoitado, foi maldito, levou sobre si nossas dores, nossos pecados, apanhou, arrastou uma cruz pesada, foi humilhado, cuspiram nele. Ainda assim, no momento de dor, maior sofrimento que ele podia passar, por mim e por você, ele ainda levou mais um salvo. Mas esse ladrão, para ele encontrar com Cristo na glória, ele teve uma atitude que ele teve que fazer. Para que ele pudesse ter um encontro real com Deus, ele teve uma atitude para cometer. E é isso que eu quero chamar você nessa noite para fazer. Assim como Abraão entregou o seu sacrifício diante do altar, e Deus proveu o cordeiro correto para que ele pudesse ser sacrificado. Assim como Moisés teve um encontro com Deus e teve um diálogo com Deus, e Deus se relacionou com ele, ele chama você para se relacionar com ele nessa noite. Assim como Elias, que enfrentou os 450 profetas de Baal, e Deus deu a provisão para ele para o fogo, e mostrou que ele é Deus na vida de Elias. Assim como ele mostrou que é Deus na vida de Elias, ele quer mostrar que ele é Deus na sua vida também nessa noite. Assim como ele trouxe a provisão para Elias, quando nada parecia acontecer, ele quer trazer para você nessa noite. Assim como ele fez com esse ladrão na cruz, que ele disse assim: ainda hoje estarás comigo. Ele quer falar para você nessa noite. Ele diz para mim e para você nessa noite: ainda há lugar, ainda tem espaço, ainda tem espaço. Que nessa noite você possa entender qual monte que está diante de você. Se for o Calvário, você está diante da salvação. Você tem a oportunidade nessa noite de encontrar essa salvação. Mas eu já aceitei Jesus, não importa. Às vezes a sua salvação e seu escape não está ligado à salvação da sua alma, está ligado a uma saída que você espera de Deus, assim como eu também espero.
Porque a minha salvação, a salvação que eu espero, né? A salvação de Cristo eu já recebi, para a glória de Deus. Mas aquilo que eu espero de Deus como uma provisão, eu entreguei diante dele. E eu quero que você também faça essa entrega nessa noite. Eu queria que o Ministério Louvor subisse aqui. Vamos ficar em pé? Eu não sei qual que é a provisão que você espera de Deus. Não sei aquilo que você espera que Deus faça por você nessa noite. Eu não sei qual desses montes está diante de você. Talvez você esteja lá no Monte Horebe, que eu nem citei aqui, que é um momento em que Elias está deprimido, enfrentando uma crise existencial no seu ministério. Depois de ter vivido algo maravilhoso diante de Deus, e Deus está provendo fogo para ele naquele momento. Ele se encontra no momento em que ele se questiona o ministério dele. Ele acha que ele está sozinho. Mas Deus fala para ele assim: ei, tem 7.500, né, pastor? Que não se dobraram. São 7.500, né? Que não se dobraram. Ei, tem 7.500 que não se dobraram. Aleluia. Talvez você está achando que está sozinho, que você está numa depressão, que você está desanimado da vida, que você está numa crise existencial, numa crise de pânico, em algo que você não entende o momento que você está passando. Mas Deus tem a saída para você, assim como Ele deu para a saída para Elias naquele lugar. Deus quer, por meio daquele sacrifício que Ele fez por mim e por você na cruz, Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho por mim e por você. Aquilo que eu questionei, a atitude de Abraão, Jesus concretizou. Abraão envia, mas ele leva, mas ele não efetua o sacrifício. Deus, por mim e por você, Ele envia o seu Filho e Ele finaliza o sacrifício.